Olá pessoal, eu sou a professora Luísa e acompanharei vocês na aula de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, conheceremos os transgênicos e toda a polêmica que ronda o mundo da ciência a respeito deles. Qual a sua importância? Que alimentos são esses? Como são produzidos e quais os benefícios dessa prática? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transgênicos, né? Primeiro tem uma sigla aí, que é a sigla OGM, essa sigla é utilizada para todo organismo geneticamente modificado, tá bom? Então, o que são os transgênicos? Os transgênicos, em sua grande maioria, né, são organismos que são transformados para o nosso benefício. No caso dos alimentos, eles têm como característica aí o melhoramento nutricional, né? E a resistência desse alimento a condições climáticas e a outras pragas também. O Brasil está entre os grandes produtores de transgênicos, perdendo apenas para os Estados Unidos, e seguindo dele nós temos aí a Argentina. Nós produzimos, em sua grande maioria, soja, né, seguindo do milho. Então, a soja e o milho são os principais transgênicos que nós produzimos aqui no Brasil. Então, agora, nós veremos aí o top 7 das áreas plantadas que utilizam transgênicos em sua produção. Com 11,4, eu tenho Mato Grosso, seguido do Paraná, com 7,1, Rio Grande do Sul, com 5,9, Goiás, 4,2, Mato Grosso do Sul, 3,6, Minas, 2,4 e Bahia 2,0. Então, esses são os produtores, os maiores produtores de transgênicos, né? As áreas que utilizam transgênicos em sua produção, aqui no Brasil. Como é que esses transgênicos são produzidos? Então, primeiramente, eu isolo, né, o DNA de uma bactéria. Esse isolamento é feito em laboratório, tá bom? Todos os trâmites aí, todas as etapas, elas passam por etapas laboratoriais. Eu faço o isolamento do DNA e clono esse DNA que eu extraí dessa bactéria coloco lá na fitinha, né, de DNA da plantinha que eu quero utilizar, né, do vegetal que eu vou utilizar, enfim. Eles são cultivados em laboratório, essa fita de DNA ela passa por uma clonagem e aí eu começo a cultivar ela em placas, né, em placas de laboratório, para eu conseguir inserir ela depois no ambiente comum, né? Então, ela passa por essa cultura, ela fica cultivando ali algum tempo, até ela se tornar resistente. Lembrando que ela vai ter um gene daquela bactéria, por isso que ela vai ser mais resistente, né? E aí sim eu passo para a criação das plantas, e aí essas plantas elas vão se reproduzindo todas já com esse gene de determinada bactéria que eu decido utilizar nesse caso, tá bom? Então todas essas etapas elas são feitas em laboratório e só depois é que elas vão para o campo. Quais são os benefícios dos transgênicos para nós, para a nossa saúde, para a produção, né? Então, o que eles fazem, o que eles trazem de bom? Primeiramente, eles aumentam a produção, né? Como eu vou ter produtos mais resistentes, eles vão conseguir aturar condições climáticas um pouco adversas. Então, eu consigo aumentar a minha produção quando eu utilizo transgênicos. Eu tenho áreas que eu consigo produzir muito mais produtos do que eu conseguiria antes, porque são áreas um pouco mais difíceis de realizar essa produção. E aí, com os transgênicos, que são alimentos, que são produtos mais resistentes, eu consigo inserir eles nessa plantação, né? E, além disso, eu consigo tornar esse alimento um pouco mais acessível para outras populações, né? Menos favorecidas. Então, como eu tenho um alimento tanto mais rico nutricionalmente, eu consigo inserir esse alimento na rotina e na alimentação de outras pessoas que não teriam acesso a esse alimento normalmente. E aí ronda uma polêmica de que transgênicos também não são tão bons assim, né? Então nós temos aí alguns possíveis malefícios desses transgênicos e o que eles podem trazer como consequência para a nossa saúde. Então, primeiro, a gente pode adquirir uma resistência a antibióticos. Lembra lá quando a gente vai montar o transgênico, né? Bonitinho, quando a gente vai fazer ele em laboratório? Nós utilizamos DNAs de bactérias. Então, quando a gente
ingere algum tipo de antibiótico, essas bactérias tendem a ficar cada vez mais resistentes e mais fortes. E aí é muito mais difícil de combater certos tipos de doenças. Além disso, eu tenho o aumento de alergias alimentares, né? E uma maior quantidade de resíduos agrotóxicos. O uso do agrotóxico, ele continua existindo e ele aumenta quando eu falo de transgênico, né? Então, esses agrotóxicos, eles trazem consequências para o meio ambiente, como a gente já viu, e além disso, acabam trazendo consequências para a nossa saúde também. Então, hoje eu trouxe alguns alimentos aí que estão na nossa dieta, né, pra gente ter um pouquinho de noção do que a gente acaba consumindo e às vezes nem se dá conta de que nós já consumimos transgênicos, né? Então, o óleo de cozinha, os biscoitos, o chocolate, a farofa, tudo isso possui transgênicos em sua composição, são feitos com alimentos transgênicos e às vezes a gente nem percebe o que nós estamos comendo. Por isso que é muito importante a gente se atentar lá na tabelinha nutricional do que nós estamos ingerindo, né? E agora, pessoal, pode soltar aí a hora da tirinha. Então, nós temos aí uma charge, né, no caso, e aí tem um bilhetinho de um rapaz, de um morador em situação de rua, tá falando: aceito alimentos transgênicos. Ronda muita polêmica ao redor desses transgênicos, né? Mas para pessoas que não têm acesso a outros alimentos, a tantas outras coisas, um transgênico ou não vai fazer diferença, né? O que eles querem mesmo é se alimentar e eles precisam estar incluso nesses programas de alimentação, principalmente. Então aqui a gente tem outra tirinha além daquela, né? Então tá escrito aí: pô, disseram que tinha transgênico resistente à seca? Ainda não. Vai regando com herbicida por enquanto. Então, é aquilo que eu falei, né? Apesar do uso dos transgênicos prometerem pra gente alimentos mais resistentes, o uso de agrotóxicos e herbicidas continuam existindo e isso cada vez mais vai aumentando a dose do que eles vão utilizando lá na hora da plantação e vai trazendo consequências para a nossa saúde. Então, chegamos a mais um final dessa aula. Para você acessar outros materiais, é só clicar no link do Saiba Mais. E agora eu deixei uma frase de reflexão para a gente. A natureza tem gerado transgênicos desde o início dos tempos, e se levarmos o conceito ao pé da letra, podemos considerar que toda virose que pegamos é um tipo de transgenia, onde o DNA viral se integra ao nosso genoma. Assim, cada gripe que pegamos, transformamos-nos em um novo. Bons estudos!